E vamos que vamos, galerinha do YouTube, a mais um vídeo aula do canal do professor Iranilson. E hoje vamos resolver a questão 29 da prova do concurso público da Polícia Militar do Estado do Amazonas de 2011. A questão 29 nos diz o seguinte: uma carta náutica foi planejada na forma de um sistema de coordenadas cartesianas em que cada unidade equivale a 100 milhas. Assim, se o sistema mostra que uma embarcação se deslocou em linha reta do ponto 00 ao ponto 2,0, isso significa que ela percorreu 200 milhas em direção leste. Vamos lá, essa primeira parte da pergunta. Ele está me dizendo o seguinte, que ele percorreu, uma embarcação percorreu do ponto 00 ao ponto 2,0. Pessoal, no plano cartesiano, esses dois pontos, o primeiro eu tenho x, o segundo eu tenho y. Aí aqui eu tenho o sistema de coordenada cartesiana. Como eu faço para pôr esse ponto aqui no plano cartesiano? Eu tenho um ponto x, 0, y, 0. Esse ponto se encontra bem aqui, ó. Depois, ele passou para o ponto 2x, daqui é o valor de x, 2, está aqui, ó. Y, 0, x, 2 e y, 0. O ponto se encontra aqui, ó. Aí ele me diz o seguinte, que ele andou duas unidades aqui, ó. Uma, duas. Aqui, ó. Uma, duas unidades. E que cada unidade, uma unidade, equivale a 100 milhas. Se ele andou duas unidades, ele me diz que foi 2 vezes 100, que é igual a 200. Ou seja, ele andou 200 milhas. Não é isso que a questão nos fala aqui? Eu vou ler novamente. Uma carta náutica foi planejada na forma de um sistema de coordenadas cartesianas, em que cada unidade equivale a 1000 milhas. Aqui, ó. Cada unidade equivale a 1000 milhas. Aqui é a unidade. Cada unidade equivale a 1000 milhas. A questão está nos dando. Assim, se o sistema mostra que uma embarcação se deslocou em linha reta ao ponto 00, uma embarcação em linha reta se deslocou ao ponto 00 ao ponto 2,0. Isso significa que ela percorreu 200 milhas em direção ao leste. Tá aqui, ó, em direção ao leste. Beleza? Cada unidade equivale a 100 milhas. Se ele deslocou duas unidades, logicamente que 2 vezes 100, 200. Ou seja, ele se deslocou 200 milhas. Beleza? Até aí tudo bem. Pessoal, essa primeira parte aqui da questão é o exemplo de como você vai fazer o que a questão agora vai pedir. Beleza? Perceba só. Seguindo aí com a questão. Se a carta indica que um determinado barco se deslocou em linha reta do ponto, olha agora, do ponto 2.1, do ponto, vou colocar bem aqui, 2.1, do ponto 2.1 até o ponto 2.3, até o ponto 2.3, até o ponto 6.3, concluímos que o barco percorreu na realidade a seguinte distância em milhas. Pessoal, vamos lá pensar juntos. O que a questão está me dizendo? Ela está dizendo o seguinte, primeiro, o que eu tenho que saber? Que a cada unidade equivale a 100 milhas, beleza? Ok. Aí ele está me dizendo o seguinte, a questão está me dizendo que existe uma embarcação que ela saiu do ponto 2.1 até o ponto 2.3. Depois se locomoveu até o ponto 6.3. Beleza. Aí a questão nos pergunta, na realidade, a seguinte distância em milhas, ou seja,
Quando o barco chegou até o ponto 6.3, qual foi a distância dele em milhas? Entenderam? Beleza? Vamos lá. O que eu falei aqui, ó. Eu acabei de falar aqui. Que nesses pontos aqui, o meu primeiro número é x e o meu segundo número é y. Vejam só que na reta, no plano cartesiano eu tenho x e y. Então a gente só vai jogar esses pontos no plano cartesiano. Beleza? Veja só. 2 no x, tá aqui, ó. 2 no x. Achei o 2 no x. Beleza? Agora 1 no y. Y1. Tá aqui, ó. Então esse meu ponto se encontra exatamente aqui, ó. Ponto 2.1. Tá aqui. Agora, daqui ele se deslocou até o 2, meu x, tá aqui, ó, 2x, e o 3, o y, 3y, se encontra aqui, o barco se deslocou para cá, aqui se encontra o meu ponto 2.3, beleza? Depois o barco seguiu adiante, do ponto 6, x6, tá aqui, ó, x6, até chegar no y3. O barco se encontrou aqui, ó. Aqui foi o último ponto que o barco, a embarcação, se encontrou, que é o 6.3. Beleza. Joguei os pontos lá no plano cartesiano. Aí a pergunta agora. Concluímos que o barco percorreu na realidade a seguinte distância em milhas. Letra A, 500. Letra B, 600. Letra C, 700. E letra D, 800. Galerinha, olha, veja uma coisa. Do jeito que foi feito a primeira parte da questão 29, que ele está te dando um exemplo, você vai fazer na pergunta da questão. Ou seja, vem comigo aqui, ó. O barco, ele percorreu isso aqui, na realidade, isso aqui, ó. Ele andou quantas unidades o barco? Veja aqui, ó. Eu vou traçar aqui, ó. Preste bastante atenção aqui nessa parte. Quantas unidades o barco andou? Aqui uma, aqui duas, aqui três. O barco andou isso aqui, ó. Uma unidade, duas unidades, 3 unidades, que foi do 2 ao 3, 4 unidades, que foi do 3 ao 4, 5 unidades, que foi do 4 ao 5, e 6 unidades, que foi do 5 ao 6. Então, nós andamos 6 unidades, certo? Mas a questão me fala que cada unidade equivale a 100 milhas, ou seja, 100 vezes 6. 6 vezes 1, 6. Acrescento os dois zeros. 600. Logo, em milhas, o meu barco andou 600 milhas. Eu vou colocar aqui milhas. 600 milhas. Qual é a resposta da questão? É a letra B. Tá aqui, ó. 600 milhas. 600 milhas. Tranquilo? Sem problemas nenhum? Deu para resolver essa questão? Volte o vídeo, aperte pause e tente resolver a questão, beleza? É isso aí, pessoal, uma questão bem tranquila, bem fácil de resolver, só era prestar bastante atenção, ler devagarzinho, entender a pergunta, saber o que realmente a questão está lhe pedindo e resolvê-la. Vocês viram que não foi preciso muita conta, não foi preciso saber fórmulas, não foi preciso... não estava a questão tão complicada, certo? Então vamos lá, se inscreva no canal do professor e ative o sininho para ficar por dentro das melhores questões de vestibular e de concurso público. E vamos que vamos, até o próximo vídeo aula.